Olá pessoal, tudo bem? Você já ouviu falar no Plastic Canvas? Pois é, hoje eu vou abordar com vocês uma bolsa que já vem com o formato certinho para você bordar direto no Plastic Canvas. Bom pessoal, o Plastic Canvas, você pode encontrar assim as folhas para você comprar. E com isso daqui você pode bordar várias peças diferentes. Você borda direto no Plastic Canvas. Dá para bordar caixinhas, várias coisas. Este daqui, ele tem os buraquinhos um pouquinho maior, tá? Mas hoje nós vamos bordar, na verdade, uma bolsa dessa daqui, que na verdade, olha só, essa daqui vocês já conhecem. Esta é a menor, depois nós temos este tamanho, que é o tamanho médio, e tem essa daqui, que é o tamanho maior. Todas as três têm o mesmo formato de bolsa, em 3 tamanhos diferentes. Essa daqui, que é o tamanho menor, ela está aqui apenas no molde que eu fiz, porque eu já teci a bolsa. Aqui está ela, já mostrei para vocês em outras situações, tá? Eu forrei, coloquei esta abotoação. Veja que aqui eu coloquei um acabamento com renda guipi. Olha só, ela tem uma franjazinha bonitinha, certo? Ó, ela é quadradinha aqui. Bom, então nós vamos hoje tecer o tamanho médio, que vai ser este daqui, olha só. Esta eu comprei separadamente, tá? Ela não faz parte do kit. Ela é um pouquinho menor, eu acredito que seja porque ela é de revendedor diferente. Ela tem uma pequena diferença. Vamos tecer essa daqui hoje, certo? Aqui estão todos os tons que nós vamos usar. Serão bastante cores, olha só. Vamos caminhar pelo verde, pelo vermelho e pelo amarelo. Vou deixar na tela todos os tons para vocês. Este tamanho de bolsa, gente, ele vai ter de altura, né? Na verdade, aqui é a altura, 40 centímetros. E neste caso, não encolhe, né, gente? Porque é um material plástico, tá? E nós vamos ter aqui de largura, olha só, 20 centímetros e meio. Porém, a parte que nós vamos bordar aqui no meio, porque a gente vai ter aqui alguns acabamentos nas laterais, que vão acabar diminuindo essa parte central. Nós vamos bordar aqui no meio, nosso ponto mesmo, apenas 18 centímetros, tá? Bom, no caso, eu já fiz aqui, olha, algumas marcações importantes. Eu marquei aqui o meio e marquei aqui, olha, nas laterais, deixando um espaço. Este espaço será o espaço que nós vamos usar para os acabamentos, de um lado e do outro, certo? Nós vamos olhar aqui bem na nossa bolsa. Nós temos aqui, olha, uma sequência, uma coluna, tá? Que não é interrompida, que é a última coluna aqui, ó, desta lateral. Porque daqui, ó, desta coluna para cá, faz parte desta parte aqui, ó, que é os acabamentos da bolsa, tá? Então, a gente vai pegar aqui, ó, ou você pode pegar esta coluna ou esta daqui. Eu contei daqui até aqui 44 buraquinhos. Ah, e tem um detalhe, gente. Eu vou bordar essa aqui diferente do que normalmente eu faço. Normalmente eu bordo o meu ponto assim, ó, neste sentido, no sentido, começa a bordar aqui ou lá em cima e bordo neste sentido aqui, ó, tá? Porém, esta daqui eu vou fazer diferente. Eu vou bordá-la desta forma, neste sentido, nosso ponto. Eu quero fazer alguma coisa diferente. Vamos experimentar. A gente tem sempre que estar mudando, variando, para ver no que vai dar, certo? Ah, nós temos que tirar aqui, ó. Isso aqui a gente vai remover, tá? Estes enfeites não vêm em todas as bolsas, não.
tá? E isso é opcional, você pode no final bordar e usar como um enfeite dependurado na sua bolsa, tá? Você pode enfeitar com pedrinhas, dá para fazer bastante coisa. Vamos lá, vamos tirar aqui. Isso. Agora podemos começar o nosso bordado. Uma outra coisa que a gente vai fazer diferente é que aqui, gente, os buraquinhos são um pouquinho maiores do que a nossa talagarça fina. Então, nós vamos bordar, você pode bordar 5 buraquinhos, se você quiser, não tem problema. Mas nesta daqui, eu vou bordar apenas 3 buraquinhos, ou seja, o tempo todo ela será bordada com meio ponto. Esta daqui foi bordada com ponto inteiro. Veja como os pontos ficam maiores, tá vendo? Então, nós vamos fazer esta daqui com meio ponto, mas é opcional. Você pode fazer com ponto inteiro também. Vocês sabem que eu gosto de bordar com a agulha de tapeçaria número 14, que é essa daqui, ó, tá? Porém, no caso aqui do Plastic Canvas, o melhor é a número 13. A número 14, ela tem um fundo largo e para passar aqui dentro desses buraquinhos do Plastic Canvas, fica um pouco mais difícil. Então, veja bem, se nós vamos começar a bordar bem aqui, eu preciso fazer o acabamento e tem que ser um acabamento bem feito, de forma que a lã fique presa, que ela não solte. Então, o que eu vou fazer? A melhor forma que eu encontrei foi essa daqui. Eu venho aqui, um pouco mais à frente, e vou passando a minha lã desta forma aqui, ó, até chegar no buraquinho que eu preciso, tá? Vou passando a lã aqui e ela vai ficando presa aqui nos buraquinhos, olha, dessa forma, bem assim, tá? Daí, eu desço aqui e subo bem no buraquinho que eu preciso, ó, pra gente dar início bem aqui. Tá vendo como que passa mais difícil? Então, a número 14 é mais difícil ainda, tá? Então, a 13 eu achei que o bordado rendeu mais um pouco. Olha, fazendo isso, o seu bordado, só pontinha, fica bem presa aqui, tá? E agora? Então, eu vou contar aqui, ó, 1, 2, 3. Quando eu for subir a minha agulha, eu vou subir bem assim, ó. Nosso ponto vai ficar mais reduzido, vai ficar um pouco menor. Mas se não for assim, eu não consigo colocar aqui os 3 degradês que eu preciso e que eu quero. Então, por isso eu vou bordar com meio ponto. É uma opção, tá, gente? Se você quiser bordar com o ponto inteiro, talvez na bolsa que é de tamanho maior, você encontre mais facilidade para fazer isso. Então, agora eu bordei um ponto, na verdade, meio, né, gente? Quando eu falar um aqui no vídeo, vai ser sempre um meio ponto, ok? Então, agora eu conto 1, 2, 3 e vou bordar agora um ao lado do outro. Um meio ponto ao lado de outro meio ponto. Veja como que é mais difícil bordar. Agora, ó, eu bordo esse meio ponto aqui ao lado e já subo minha agulha para mudar de nível, tá? Olha, então ficou um meio ponto único, depois 2, um ao lado do outro, novamente 1, 2, 3, 2, um ao lado do outro. Mais um. E eu vou subir a minha agulha, olha, é difícil, viu, gente? É duro, ó. Vou subir a minha agulha para mudar de nível. Agora, eu vou bordar novamente um ponto único. Olha, 1, 2, 3, bordo o ponto único, ó. E vou começar a descer. Então, vai ficar assim.
um meio ponto único, 2, um ao lado do outro, depois 2, um ao lado do outro, depois um meio ponto único. E agora eu começo a descer e vou espelhar exatamente isso que eu bordei aqui, eu vou bordar descendo aqui. Então, será 2 meio pontos, um ao lado do outro, um, dois, de novo. Um, dois, um ponto, um meio ponto único, certo? Então, esse ponto nosso, ele vai ser isso daqui, ó. Sobe e desce, sempre em meio pontos. Um, depois 2, um ao lado do outro, 2, um ao lado do outro, um novamente, depois eu repito toda a operação descendo. Então, isto que eu fiz aqui, eu vou fazer até o final, tá? Até chegar aqui, ó. Sendo que no finalzinho aqui, eu vou ter que deixar os buraquinhos exatamente como eu deixei bem aqui no início. Então, quando eu estiver chegando lá no final, eu volto para mostrar para vocês como é que ficou. Vamos recomeçar, então, o nosso bordado. E agora que eu já tenho uma parte bordada, olha, eu fiz o acabamento aqui passando por debaixo do fio, assim como nós vamos fazer agora. Eu venho aqui, ó, passo por debaixo dos pontos que já estão bordados. Levo o meu fio até onde eu preciso para começar, para recomeçar, né? Ó. Certo? Olha. Seguro a pontinha aqui, ó. E vou levando devagarzinho. Ok? Ó. Pronto. Passo para o outro lado. E recomeço o meu bordado bem aqui do outro lado, olha. Então, vou terminar aqui e depois eu mostro para vocês como é que eu faço o acabamento da pontinha quando terminar o fio, tá bom? Então, olha só, pessoal, estou chegando aqui no final da minha carreira. Eu quero mostrar para vocês que eu respeitei aqui, ó, a carreira, tá vendo? O limite aqui, ó, da carreira, que é a carreira inteira aqui. A próxima carreira já fica dividida por esta lateral da bolsa. Então, daqui pra cá, nós vamos bordar a lateral. Então, a gente vai bordar bem este meio aqui, ó, tá? Vai ser um retângulo bordado aqui no meio, com o ponto que nós escolhemos para bordar a nossa bolsa. Você pode bordar assim, neste sentido que nós estamos fazendo esta, ou neste sentido aqui, que foi como eu bordei esta outra bolsa aqui. Esta eu bordei neste sentido aqui, ó, tá? Então, vamos continuar aqui. Eu agora vou bordar o meu último pontinho aqui, último meio ponto. Vou levar lá para baixo o meu fio, olha. Vou virar o trabalho e nós vamos arrematar aqui o nosso fio. Da mesma forma, eu posso ir levando aqui por debaixo dos fios, ó, por debaixo dos pontos bordados, para poder fazer o nosso arremate, tá? Esta forma que eu comecei a bordar aqui, gente, assim como fizemos aqui, é apenas uma opção. Inclusive, esta opção você pode usar até mesmo na talagarça, tá? Bom, então vamos lá? Agora, nós vamos colocar a próxima cor. Vamos clarear. E agora, nesta próxima carreira, a gente vai bordar. Olha, esta agulha, gente, ela é mais chatinha para poder caber a lã aqui dentro,
tá? Cabe, mas vou falar para vocês, ela passa bem justinha, tá? Por isso que eu gosto de usar ou a 13 ou a 14. Menor do que isto, vai passar com muita dificuldade aqui. E aí começa a desfazer a lã, né? A lã fica defeituosa. Vamos recomeçar aqui e nós vamos recomeçar da mesma forma. Passando o fio aqui por debaixo, ó. Da mesma forma que a gente sempre começa lá na talagaça fina. Passa o fio, deixa até a pontinha, depois você sobe aqui no buraquinho que você precisa, tá? E começa o seu bordado, ó. Vamos bordar agora usando esta carreira como apoio. É dela que a gente vai copiar o que a gente vai bordar. Onde tem um, eu bordo um, onde tem dois, eu bordo dois. Só que continuamos fazendo meio pontos todo o tempo. 1, 2, 3, e eu subo desta forma aqui, ó. Tá vendo? Como eu tô usando apenas 3 buraquinhos, vai ficar diferente a forma de bordar. Olha. É um pouco mais chato de bordar, gente, porque costuma ser mais grosso. Como é que eu vou dizer para vocês? Mais difícil de deslizar a lã. Na talagarça, apesar dos buraquinhos serem menores, é mais fácil, desliza mais facilmente do que aqui, neste plastic canvas, porque ele é duro. Então, a lã, ela não desliza tão facilmente ao bordar, ao fazer seus movimentos aqui. Então, é mais esforço para os seus dedos, tá? No final, eu vou dizer para vocês o que eu prefiro. Acho que vocês já sabem, né? Mas vamos lá, vamos continuar. Ó. Ok? Tem vantagens em bordar no plastic canvas? Claro que tem. Ele não vai alterar o tamanho. Principalmente esse aqui, que já vem no formato certinho da bolsa. Mas bordar na talagaça é bem mais fácil. Ok? Ó. Olha só como é que tá ficando o nosso trabalho. Que bacana. Eu vou seguir bordando aqui, acompanhando exatamente o que tá bordado abaixo, tá? E eu volto quando eu tiver terminado essa carreira aqui. Eu já coloquei aqui a minha terceira cor. Estamos clareando, certo? Então, agora eu vou colocar a quarta cor, que é este tom de amarelo um pouco mais claro, olha só. Então, eu vou fazer a mesma coisa, gente, não tem dúvida aqui, ó. Nós vamos bordar meio pontos, certo? Por toda a extensão do nosso trabalho, até chegar lá na frente, tá? Então, começo aqui, ó, com um meio ponto, depois eu vou e bordo 2 meio pontos, e assim eu vou seguir. Então, nós vamos fazer o nosso degradê, cada um vai ter 5 cores. Você pode colocar mais cores? Pode. Você pode pôr só 4. Aí, você pode aumentar aqui o número de degradês. Você pode pôr só 2, certo? Ó, eu vou seguir aqui e vou colocar esta cor e depois vou pôr um mais clarinho. Aí, eu volto pra gente iniciar o próximo degradê, tá bom? Depois que você coloca todos os tons do degradê, fica muito bonito, olha só. Então, agora, nós vamos fazer o contraste da cor mais clarinha com a cor mais escura do próximo degradê, que será em tons de vermelho, tá? Então, eu subo aqui o meu fio, ó, bem no primeiro buraquinho, e eu vou seguir a mesma sequência que eu venho bordando desde o início. Eu vou usar a carreira de baixo como referência para bordarmos aqui as próximas cores. Não vai mudar em nada este ponto, ele é linear. Então, do jeito que a gente começa aqui, a gente vai bordando neste sobe e desce até o final
da nossa peça. Então, gente, vamos seguir aqui agora com o tom de vermelho. A gente vai contar 1, 2, 3. Vamos descer a nossa agulha. E eu vou mostrar para vocês que à medida que você vai bordando no Plastic Canvas, pelo fato dele ser bem resistente, não é fácil de bordar como a nossa talagarça, você vai sentir o dedo. Olha, você vai contar 1, 2, 3 e vai fazer este movimento aqui, ó, para poder bordar. Então, veja que não é fácil você fazer este movimento, certo? Então, à medida que você vai bordando, o seu dedo vai ficando assim, ó. Olha, bem marcado, vermelho. Não é só este, todos os outros vão ficando assim, olha só. Tá vendo? Justamente por causa da resistência do Plastic Canvas. Então, o melhor é você bordar assim como a gente borda nos bastidores. Você conta 1, 2, 3, desce a agulha, e mesmo assim não é fácil, olha só. Tá vendo? Depois você sobe e vai bordando desta forma, ó, subindo e descendo. Vai demorar mais um pouquinho, com certeza. Mas é menos doloroso para o seu dedo. Porque assim, gente, uma coisa é você bordar uma bolsa dessa, mas você bordar várias, você vai sentir. É cansativo e dói o dedo, com certeza, tá? Bom, eu vou seguir aqui bordando essa cor. Volto pra gente colocar a próxima cor. Ó. E mesmo assim, gente, tá vendo que fica durinho? Não é muito fácil, ó. Ó. É bem resistente mesmo. Ó. A vantagem é que a sua bolsa vai ficar em pezinha, tá? Você não vai precisar usar artifício nenhum. Você já está bordando no plástico, no formato da bolsa, e ela vai ficar em pezinha. Esta é a grande vantagem. Vejam como que este contraste que a gente faz aqui fica bonito, né? Da cor mais clarinha com mais escuro, quando você muda o degradê. Gente, lembrando que aqui eu coloquei 1, 2, 3, 4, 5 cores. Vocês podem colocar 4 cores, 3 cores, mais cores, né? Você pode colocar 6, 7, a escolha é sua, tá bom? Aqui você pode usar a sua criatividade. Então, eu subi aqui agora, ó, a minha agulha com esta cor um pouco mais clara. E vamos continuar aqui, 1, 2, 3, bordando exatamente o que está bordado na carreira de baixo, tá? Ó, eu sigo acompanhando o ponto. Lembrando que aqui nós estamos bordando meio ponto. Porque este buraquinho, gente, ele é maior. Então, ele inclusive, olha para vocês verem, ele não dá a lã para tapete, ela não dá a mesma cobertura. Olha só, tá vendo que aqui entre um fio e outro, levemente a gente enxerga o Plastic Canvas, ao passo que na nossa talagarça isso não acontece. Olha a diferença. Eu bordei aqui, ó. Aqui eu bordei o ponto inteiro, né, gente? Não foi meio ponto, foi o ponto inteiro. E veja que a nossa talagarça, ela fica totalmente coberta. Tá vendo? A impressão que dá aqui no Plastic Canvas é mais ou menos quando você vai bordar na talagarça grossa, tá? Ligeiramente aparece. Infelizmente aparece, tá? Quando você vai bordar o ponto de bardelo na talagarça grossa, com esta lã para tapete que tem o tex de 1000, então ela não dá a mesma cobertura quando nós bordamos na talagarça fina, tá? Que aí fica bem tampadinho, bem bonito. Na talagarça grossa, fica assim, ó, dessa forma, aparece um pouquinho, tá? Bom, eu tô aqui, eu vou seguir bordando, colocando aqui todas as cores do meu degradê vermelho, tá? Vou bordar aqui
na sequência, as minhas 5 cores do degradê vermelho. Depois que eu bordar a última cor, a mais clarinha, eu volto para a gente dar prosseguimento. Eu já bordei aqui, gente, a minha primeira cor em tom de verde. Tá vendo? Olha como que tá ficando linda essa mistura de cores. Eu falei para vocês que o buraquinho do Plastic Canvas é maior do que da Tala Garça. Se a gente for avaliar os dois, um ao lado do outro, a gente vai ver que o buraquinho em si, ele não é muito maior. É quase que a mesma coisa, tá vendo? Mas o que é maior é a trama. Vocês estão vendo que essas coluninhas aqui, ó, de tramas, elas são mais largas do que a trama da Tala Garça? E isto acaba distanciando um buraquinho do outro. E é por isso mesmo que a gente não tem a mesma cobertura, mesmo que borde com a mesma lã, tá? Aqui a gente vê que pelo fato dessa trama ser mais larga do que na Tala Garça, ela aparece um pouquinho aqui entre um ponto e outro. Então agora eu vou seguir aqui clareando o meu tom de verde. Eu estou subindo aqui um tom de verde um pouco mais claro, olha só. E eu vou colocar aqui uma sequência de tons de verde. Eu estou bordando bem assim, ó. Eu coloco até aqui para poder puxar. Veja que não é fácil. Ó. E subir a agulha, colocando no ar, porque é mais fácil para a gente poder fazer o bordado. E às vezes embola um pouquinho logo no início. Olha. Então, eu tô bordando como se fosse em um bastidor. Tá vendo? Eu coloco no ar aqui, ó. E a gente vai bordando assim. Mas vejam que tem um pouco de dificuldade. A agulha passa nesse buraquinho com dificuldades. Justamente porque, além da trama ser mais larga, ela não cede assim como a Tala Garça cede, né? Ela é mais dura. Então, olha, é mais difícil de bordar, tá, gente? Ó, veja a dificuldade do fundo da agulha para passar aqui. Ó, agora eu vou subir para vocês verem bem de pertinho, olha. Ó, certo? Então, eu vou seguir bordando aqui. Vou colocar os meus 5 tons de verde. E eu volto para mostrar para vocês como é que ficou, tá bom? Olha que lindo que tá ficando o nosso ponto, tá? Os nossos degradês. E pela sequência natural dos pontos aqui, agora nós iríamos colocar este degradê, começando por essa cor mais escura. Só que eu vou fazer uma alteração aqui. Eu vou colocar, primeiro, vou fazer este degradê, mas vou fazer ele ao contrário, bem aqui, ó. Então, ao invés de começar pela cor mais escura, eu vou começar pela mais clarinha e vou finalizar aqui, ó, no cantinho, com esta cor aqui. De forma que a gente vai ter aqui, ó, bem aqui, esta cor, finalizando aqui e finalizando aqui também, tá? Gente, é opcional, tá? Aqui eu tô fazendo, eu estou criando. Eu gosto muito de, quando eu tô bordando, eu sinto, eu vejo, eu também crio, conforme o que eu vejo aqui, tá? Então, a gente vai bordar aqui, ó, já subiu o fio da cor mais clarinha. Nós vamos seguir a sequência ao contrário, do mais claro para o mais escuro, tá? Então, a gente vai bordar aqui, eu vou continuar bordando, 1, 2, 3, meio pontos aqui, tá? Ou seja, pontos de 3 buraquinhos. Vou seguir aqui a sequência ao contrário, tá? Então, quando eu estiver terminando, para este tamanho de bolsa, gente, eu contei aqui, ó, depois que eu separei aqui os 3 buraquinhos e aqui também 3,
nós temos aqui 44 colunas, tá? Aqui, ó, como se fossem aqui, olha, colunas, 44. Então, cada uma destas cores aqui, ó, aliás, cada um desses degradês aqui tem 5 cores, certo? Olha, 1, 2, 3, 4, 5. Elas gastam 11 buraquinhos para serem bordados. Cada degradê desse ocupa 11 buraquinhos. Se eu coloco 4, 44, tá? Então, foi tudo bem calculadinho mesmo, para ficar na sequência certinha aqui. A única alteração que eu tô fazendo no ponto é inverter as cores do degradê bem aqui. Então, eu vou seguir aqui, vou fazer a sequência de cores. Quando eu estiver chegando aqui na minha última cor, que é o tom de degradê mais escuro, tá? Neste tom aqui, eu volto para a gente dar continuidade. Pronto, agora eu já terminei de bordar, então, a parte principal da nossa bolsa, o corpo da bolsa. Porém, ainda falta aqui, olha, algumas partes. Nós temos que preencher estes pequenos espaços aqui. Então, agora eu preciso escolher qual cor eu vou colocar aqui neste pequeno espaço e qual cor que eu vou colocar no acabamento da bolsa, ao redor da bolsa todinho, inclusive aqui nessa parte da lateral. Eu normalmente escolho uma cor que foi bordada aqui, uma das cores, tá? E normalmente eu puxo para os tons preto, terra, porque é mais fácil de combinar a bolsa com as roupas da pessoa. Vejam, por exemplo, nesta bolsa aqui que eu bordei, essa não foi bordada no Plastic Canvas, eu bordei ela nos mesmos moldes, porém, ela foi bordada na talagarça fina. Então, veja que aqui eu não tenho essa cor aqui, mas a minha cliente quis usar esta cor no acabamento e eu achei que ficou sensacional. A bolsa dela vai ficar bem colorida, bem bonita, e esta parte aqui, ó, que é a parte dos acabamentos, ela ficou uma cor básica. Então, eu gostei demais desta opção. Gente, aqui vale a sua criatividade. Então, nós podemos aqui usar a imaginação, certo? O que eu vou fazer aqui? Eu quero destacar a parte do acabamento aqui deste pedacinho aqui. Então, o que eu pensei em fazer aqui? Eu vou usar no acabamento da bolsa esta cor, caramelo, tá? Então, aqui neste pequeno espaço, eu vou usar o nosso 004. Vou bordar aqui este pequeno espaço, todo ele de um lado e de outro, nesta cor aqui. Então, eu já comecei aqui, bordei este pequeno espaço, e vocês vão perceber que ao bordarmos aqui, quando a gente borda o ponto inteiro o tempo todo, né, que são os 5 buraquinhos, quando chega aqui nas finalizações, a gente vai ter o meio ponto, certo? Que são 3 buraquinhos. Aqui, neste caso, como nós bordamos a bolsa inteira com meio ponto, quando chega nas finalizações, a gente vai ter apenas 2 buraquinhos para bordar aqui, tá vendo? Então, a gente sobe aqui, ó, e vamos bordar os 2 buraquinhos ao invés do meio ponto, né? Ó. Na verdade, então, o que vai acontecer aqui é que nós vamos preencher estes espaços conforme o que tem para ser bordado. Olha, aqui a gente borda um meio ponto, que é 1, 2, 3 buraquinhos. Aqui de novo, ó. E agora? Agora eu tenho aqui um ponto de 4 buraquinhos, certo? E eu posso bordá-lo inteiro, ó. O que nós vamos fazer? A gente vai bordar ele inteirinho aqui, ó. Os 4 buraquinhos de uma vez. Olha só como é que ficou. Ficou um ponto um pouquinho maior, mas não tem problema, tá? Olha.
Agora, de novo, 3 buraquinhos. Olha, tá embolando. Pronto. Dá uma ajeitada nessa lã. Pronto. Então, vejam só que eu já bordei aqui 2 espaços, tá? Esta cor vai dar um destaque aqui na finalização. Olha como tá ficando bonito o nosso trabalho. Veja que eu usei, então, 3 degradês, sendo que eu repeti nas laterais este degradê aqui. Gente, mas vocês podem usar a imaginação de vocês para colocar aqui a cor que vocês quiserem e também o ponto que vocês quiserem. Inclusive, como eu já disse, vocês podem bordar no outro sentido, que seria assim. Bordar dessa forma aqui. Vamos dar uma olhada no avesso? Olha só. Mesmo sendo no Plastic Canvas, eu caprichei, tá? Você precisa caprichar no avesso também. Mesmo que você vá forrar a bolsa, capriche para que fique um avesso bem feito. Olha só. E agora, vamos ver como fica essa bolsa depois de montada? Olha, nós ainda temos muita coisa pela frente para terminar a bolsa. Mas já dá para a gente ter uma ideia de como ela vai ficar bonita e bem estruturada. Então, na próxima aula, nós vamos aprender a fazer as partes, os acabamentos, a lateral e os acabamentos ao redor de toda a bolsa.